eles foram levados para a fronteira da Polônia e tinham que atravessar a fronteira. A Polônia foi surpresa e deixou eles entrarem porque não sabia de nada, mas mais tarde fechou a fronteira alemã-polonesa hermeticamente e os judeus foram internados em campos na cidade fronteiriça de Svashim, uma pequena cidade, e os refugiados eram uns 7.000 judeus, mais do que a população de toda a pequena cidade de Svashim. Eles foram levados para barracos que antigamente serviam aos militares, sem conforto, sem higiene, e vegetavam e sofriam muito. Uma família destas que foi levado para a fronteira da Polônia foi a família Greenspan. Era um alfaiate, a mulher e uma filha que moravam na cidade de Hannover já há 50 anos, desde a Primeira Guerra Mundial. Ele era um pequeno alfaiate, não tinha fortuna nenhuma, e ele relatava numa carta os acontecimentos, como eles foram arrancados dos lares, como eles sofriam nos campos de internamento da cidade de Svashim, para o filho Herschel Greenspan, que vivia ilegalmente na capital francesa, um rapaz de 17 anos apenas. Quando leu este relatório triste, ele ficou revoltado e indignado e resolveu vingar-se no embaixador alemão na França, em Paris, e comprou uma arma e entrou na embaixada alegando que ele tinha que entregar uma encomenda e não encontrou o embaixador. Então ele descarregou a sua arma num funcionário subalterno, terceiro secretário da legação alemã na França, chamado Ernst von Rath. Ernst von Rath morreu, isso foi no dia 7 de novembro. Ernst von Rath morreu 2 dias mais tarde dos ferimentos que ele sofreu com um atentado feito por Herschel Greenspan. Isto foi o sinal para começar o pogrom, a noite de pogrom, longamente preparado já antes e só procurando um acontecimento qualquer para entrar em ação. As lojas dos judeus já tinham sido marcadas com letras garrafais com o nome dos proprietários, precedido de Israel quando era um homem e Sara quando era uma mulher, para identificar melhor as lojas dos judeus. E nessa noite de pogrom não havia dificuldade de saber quais foram as lojas dos judeus que tinham que ser despedaçados. Os judeus já tinham, nesses 5 anos do regime nazista, sofrido muitas humilhações, muitas degradações, muitas leis foram feitas. Eles não podiam ser mais médicos, não podiam ser mais dentistas, nem advogados. Tinha que sentar nos parques, em bancos amarelos separados. Não podiam mais casar com alemães. Eram as leis raciais famosas de Nuremberg. E não podiam ser mais funcionários, não podiam mais exercer muitas profissões
e a vida deles já estava muito difícil. E o acontecimento da noite de pogrom povoou o que já tinha sido preparado de longa data. Só se procurou um acontecimento para deflagrar a ação já preparada. E esse acontecimento foi o atentado e a morte do von Rath, terceiro secretário da Embaixada Alemã em Paris. Eu morava em Berlim Ocidental naquela época, perto do Kurfürstendamm, que era a via principal de Berlim e ainda hoje, onde tinha as lojas elegantes e onde em redor moravam muitos judeus abastados, enquanto os judeus mais pobres, judeus poloneses, imigrantes, moravam já naquela época em Berlim Oriental. Eu vi com meus próprios olhos, no dia 10 de novembro, quando hordas de nazistas, muitos jovens em idade de 10, 12, 13 anos, a juventude hitlерista e o Jungvolk invadiram as lojas de propriedade de judeus com balas de ferro e pés de cabra, e invadiram as lojas e destruíram tudo. Eu vi a loja elegante de um judeu chamado Kirsch, que tinha uma loja de tapetes persos, e como jogaram tinta nos tapetes e dentro de poucos minutos arruinavam a mercadoria de um judeu que tinha construído uma vida para fazer esta loja. Até hoje me lembro da face desse pobre judeu que, ao contrário de muitos judeus proprietários de lojas, que tinha fugido quando se aproximaram as lojas nazistas, ele resolveu ficou no fundo da loja. Ele era branco como o giz e não podia se defender, não podia impedir a destruição de sua loja, de sua fortuna. E a próxima loja era ao lado, a loja Etam, que existe em todo o mundo e principalmente negocia com meias de seda e outras. Outra loja que destruíram em seguida era uma loja de móveis de um proprietário Redelsheim, e em pouco tempo eles demoliram todos os móveis da loja, despedaçaram os vidros e tudo. Nesta noite e no dia seguinte morreram 96 judeus, 75.000 lojas de judeus foram destruídas, centenas de sinagogas foram incendiadas e os sagrados livros da Torá queimados e profanados. Inúmeros lares e residências de judeus na cidade de Berlim, em todas as outras cidades da Alemanha e da Áustria, que tinham recém sido anexada ao Reich, foram destruídas. Era uma situação triste. Os bombeiros e a polícia já tinham recebido instruções anteriormente para não interferir, para não procurar apagar os incêndios e não ajudar aos coitados pessoas que perdiam tudo pela demolição de suas propriedades. Eu presenciei isso e nunca mais vou me esquecer
destas coisas. E o mundo silenciou. O presidente Roosevelt, presidente dos Estados Unidos, em julho, alguns meses antes, tinha convocado uma conferência internacional num spa muito elegante, chamado, na França, chamado Evian-le-Bain, onde convidou 33 países para deliberar a recolocação dos judeus na Alemanha em algum outro país ou outros países. A Itália fascista recusou o convite. Estavam presentes 9 países latino-americanos. Todos os delegados expressaram sua simpatia com o povo judeu, mas quanto a medidas práticas, a aceitação de alguns refugiados, todos eles se negaram. Todos tinham razões diferentes, mas o resultado final foi o mesmo. Cada um dos delegados queria que o outro país aceitasse, porque o seu país não podia aceitar refugiados. O Canadá disse que um judeu a mais já seria demais. A Venezuela disse que motivos étnicos iam trazer um imbalanço e não podiam aceitar os judeus. E os latino-americanos disseram que precisavam de agricultores e não de elementos que eles chamaram de elementos subversivos que podiam trazer inquietude e imbalanço à etnia de seus países. Esta conferência foi um absoluto fracasso. E o Brasil, nesse meio tempo e antes, já tinha emitido diversos circulares secretos instruindo seus cônsulos e embaixadores a não conceder qualquer visto, seja temporário, permanente, turista, a que eles chamavam elementos semitas. Mais tarde se referiam, numa outra circular, a israelitas. E proibiram a estes cônsulos a emitir isto. Naquela época, havia muitos antissemitas no Itamaraty, no Ministério das Relações Exteriores. Os cônsules brasileiros na Varsóvia, em Bucareste, em Praga, todos eles eram antissemitas de primeira ordem. E no Itamaraty a mesma coisa. Tinha o chefe da seção de passaportes, Labieno Salgado dos Santos, que impedia de todas as maneiras a emissão de visto para judeus, mesmo os já concedidos pela Itamaraty, ele boicotava. Tinha o delegado, o cônsul do Brasil em Varsóvia, que coletou material sobre os judeus subversivos, pobres, míseros, que de maneira alguma deviam ser aceitos no Brasil. O próprio cunhado do Oswaldo Aranha, Ciro Freitas de Valle, bombardeou seu cunhado com cartas. Ele era embaixador do Brasil em Berlim, para impedir a entrada de judeus. Outro era o cônsul em Bucareste, que enviou um livro com 30 páginas
fotografias de judeus, pobres e tudo, para mostrar que isso não seriam elementos propícios para uma imigração. Quer dizer que o corpo diplomata, com pouquíssimas exceções, eram judeus. Os próprios circulares secretas não permitiram a eles emitir visto a favor dos judeus necessitados. Só havia duas exceções honrosas de mencionar. Uma, o embaixador do Brasil na França, e o outro, o cônsul brasileiro em Marselha, Murilo Martins de Souza. Eu, de própria experiência, posso dizer que foi um dos poucos que, por motivos humanitários, deu visto para judeus, contrariando as instruções expressas do governo fascista brasileiro de Getúlio Vargas da época. O Murilo Furtado dos Santos deu estes vistos temporários para minha família e para mim em março de 1939 e deu para muitos outros, enquanto que o cônsul brasileiro em Lyon se vangloriava que nunca deu um único visto a um judeu durante todo o tempo de serviço de alguns anos que ele era cônsul de Lyon e se vangloriava com este feito. Tanto o embaixador brasileiro em